Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente através dessa meditação na Palavra de Deus. Hoje, a palavra que nós iremos meditar, ela se encontra no livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 1. E o subtítulo diz assim: As águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escute, rebelde, será que teremos que tirar a água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Glória a Deus e graças a Deus. Nós vemos que nessa mensagem que Deus ele mostra para aquele povo que as pessoas muitas das vezes elas saem do Egito, mas o Egito ela não sai. O Egito não sai das pessoas. Nós vemos que aquele povo, eles apenas estavam preocupados com a sua própria vida e com os seus bens. Aquele povo, por estarem passando por aquele processo do deserto, eles começaram sim a murmurar, porque é um povo que eles não sabem viver sem as suas regalias, sem o seu conforto. Um povo que precisava sim ser levado ao deserto, precisava sim ser provado, mas que a oportunidade que eles tinham, eles falavam do Egito. A oportunidade que eles tinham, eles falavam da sua antiga vida, da sua antiga forma de viver. Então a gente vê que muitas pessoas, elas são levadas, melhor dizendo, ao processo de Deus para que venha o desconstruir do Senhor, e elas acham que receber a libertação de Deus
A libertação do Senhor não requer nada dela. Não requer talvez esforço, perseverança. Passar pelo processo, você tem que confiar no Senhor e esperar nele em todo momento, saber que ele vai prover todas as coisas, no tempo dele, na hora dele. Pois ele sabia a necessidade daquele povo. Mas aquele povo, ele discute com o homem. Eles começam a discutir com Moisés, com Arão, questionando eles, falando era melhor a gente ter morrido, porque vim para esse lugar horrível. Quer dizer, quem que tinha levado aquele povo até ali? Foi os homens? Ou foi Deus? Quer dizer, a pessoa ela vem do mundo para a presença de Deus, e aí ela começa a questionar as lutas, porque muitas pessoas acham que tudo vai ser belo, tudo vai ser lindo, que não vai passar por lutas, que não vai passar por dificuldades. Quer dizer, aquele povo que vivia como escravo, era um povo que, mesmo escravo, a gente vê que tinha um coração mimado, um coração egoísta, um povo que passou a exigir de Deus, passou a exigir as coisas do Senhor. Então eles falaram, era melhor ter morrido do que passar pelo lugar passar por esse processo, passar por onde Deus quer, viver o que Deus quer. Muitas pessoas não querem viver o que o Senhor quer, a vontade de Deus. Muitas pessoas não querem passar pelo deserto, porque o Egito, o mundo ainda está dentro dela. Ainda está dentro dela. E aí ele diz assim no versículo 4: porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Quer dizer, pensando eles na vida deles, no conforto deles, pensando no seu rebanho, pensando na sua parte financeira, pensando nas suas regalias, querendo regalias diante do Senhor. Ele falou, aqui não tem romãs, aqui não tem uvas, aqui não tem água para beber. Quer dizer, essa passagem, ela reflete muito bem aquela pessoa que ela não entende o processo de Deus, o deserto que Deus leva. Porque quando Deus ele leva alguém ao deserto, Deus leva uma pessoa à situação de dependência, é para que ela venha aprender que tudo que ela necessita vem de Deus. Quando Deus ele nos leva ao deserto, ao lugar onde os recursos eles se esgotam, é para saber que se você precisar de água, você tem que clamar a Deus. Se você precisar de comida, você tem que clamar a Deus. Se você precisar de se aquecer, você tem que clamar a Deus. Se você precisar do refrigério, da sombra, você tem que clamar a Deus. Que é o processo que aquele povo estava passando. A Bíblia vai dizer que de dia uma nuvem acompanhava. Eles tinham a sombra sobre eles. E à noite uma coluna de fogo que não só iluminava, mas aquecia. Então a gente vê a partir daí que tudo eles dependiam de Deus no deserto. E a vida do cristão ela é assim. Ela é assim. E aí algumas pessoas às vezes questionam, mas tudo que você vai fazer você tem que orar? Mas é lógico que você tem que orar. Porque se você não ora, você age pelo impulso da sua carne, pelo seu querer, pela sua vontade. Você age como esse povo aqui. Mas aqui não tem uva, mas aqui não tem água.
Mas aqui, ó, olha como eu estou aqui, ó. Não estou acomodado aqui. Uma pessoa que outro momento vivia escravizada pelo diabo, agora ela quer fazer exigências diante da presença de Deus. Ela quer fazer exigências. Deus tem que fazer na minha vida. Deus tem que prover tudo aqui. E não sabe esperar o tempo de Deus. Uma coisa é você expor a Deus a sua necessidade, outra coisa é você exigir de Deus, exigir que Deus faça algo por você. A Bíblia vai dizer assim que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então a gente vê que tudo que chega na nossa vida é misericórdia dele, é graça dele, porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Então Deus ele leva assim as pessoas ao deserto para ela aprender a depender de Deus somente. Para que ninguém estenda a mão para ela nesse deserto. Para que ela olhe apenas para cima e não ao redor e não à sua volta. Apenas para cima, sabendo que o socorro vem do alto. O socorro vem do Senhor, não vem de homem. E aí a Bíblia vai dizer, vou repetir aqui o versículo 5. Ele fala, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Quer dizer, uma pessoa que vivia na escravidão, no sofrimento, diz que o lugar onde Deus levou o deserto, o lugar de dependência de Deus, é um lugar terrível. Quer dizer, alguém que vive na carnalidade, passar pelo processo é algo terrível. Algo terrível que a pessoa ela acha que é melhor a morte, que foi o que eles disseram ali. E aí diz assim no 6... Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Quer dizer, aquelas pessoas, elas achavam que as coisas eram assim, simples, no tempo deles, na hora deles. Os homens de Deus ali, eles foram até a tenda do encontro, colocaram o rosto em terra, quer dizer, se humilharam diante da presença de Deus, para ouvir a Deus falar. Para ouvir Deus falar. E muitas pessoas, elas não querem colocar a boca no pó. Elas não querem se humilhar diante da presença do Senhor. Para ver a glória de Deus. Para esperar a resposta de Deus aparecer. Não, ela mesma toma a frente. Ela mesma quer resolver pela força do braço dela. Como se Deus ele precisasse da minha e da sua ajuda para fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Quer dizer, Deus não precisa de mim, nem precisa de você. Nós que necessitamos dele. Nós que necessitamos nos humilhar diante da presença dele, para que ele venha aparecer, para que ele venha responder às nossas orações. E a Bíblia vai dizer no versículo 7. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Quer dizer, Deus deu uma orientação para ele. Pega o cajado, pega a vara, né? A Bíblia está falando. E fale aquela rocha. E ali vai verter água, vai verter o que eles necessitam, vai verter o que eles precisam. O que eles precisam diante de mim. Foi o que Deus mandou eles fazerem.
E aí vai dizer assim no versículo 9: Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Quer dizer, foi isso que Deus falou? Deus falou que para eles dar ordem à rocha. Mesmo aquele povo sendo rebelde, dê ordem à rocha, e ali vai verter a água, e eles vão saciar a sua sede ali. E Moisés começou a repreender eles. E aí ele diz assim no 10: Então Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar águas desta rocha para dar a vocês? Por quê? Quer dizer, será que só assim vocês vão crer que Deus é na vida de vocês? Todo momento vocês vão viver assim, querendo colocar Deus à prova, contra a parede? Será que vai ser assim todo momento? Será que vocês não vão saber esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento certo de Deus entregar a água? Ou vocês vão agir dessa forma, rebelde, aonde muitas das vezes entra em conflito, discutindo ali, achando que está discutindo com o homem, mas na verdade está discutindo com Deus. Está discutindo com o próprio Deus, cobrando o homem, mas na verdade aquela cobrança é para o Senhor. Aquela cobrança é para o Senhor, aquela exigência. E aí a Bíblia vai dizer no 11: Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Quer dizer, Deus falou para pegar o cajado e dar ordem, falar. Deus falou, é para você falar aquela rocha e ela vai verter. E ele bateu 2 vezes. Quer dizer, ele estava ali e ele tinha que dar o exemplo de santidade. Ele tinha que dar o exemplo de santidade. Por isso, logo a seguir vem a repreensão de Deus. Porque aquele povo já era um povo rebelde. Aquele povo era um povo rebelde. A gente compreende que também o que? Talvez Moisés já estava cheio daquele povo, toda hora cobrando, toda hora falando as coisas. Um povo que não sabia esperar o tempo de Deus. Um povo que toda hora cobrava. E aí Deus ele vem e fala. Ele fala no 12: O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Quer dizer, aquela atitude, aquela forma de agir diante do povo, que era um povo rebelde, que era um povo que precisava de exemplo. Era um povo que precisava de exemplo, porque eles eram carnais, eles cobravam mesmo, eles exigiam mesmo. Era um povo que ali é perceptível que eles não tinham temor de Deus. É um povo bruto, é o que Deus está mostrando. É um povo bruto, eles precisam ver o que é santidade. E você, como está na liderança, você tem que mostrar o que é a santidade, a minha santidade. E aí eles foram repreendidos ali, e Deus fala que vocês não vão mais conduzir este povo à terra que eu dou a vocês. Porque esse povo já é rebelde, esse povo já é bruto. Esse povo ele precisa ser disciplinado. E vocês ainda agem dessa forma. Aí a situação piora ainda mais. Então aí ele vem
ele vem e diz assim no 3: essas foram as águas de Meribá. O significado é, rebelião. Onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Manifestou sua santidade entre eles. Quer dizer, Deus ele mostrou que o povo necessitava de água e ele entregou água. Ele entregou água. Mas são pessoas que estão passando no deserto e elas não sabem esperar o tempo de Deus entregar água, de dar água, de alimentar, de cuidar. Elas acham que Deus ele tem que se amoldar, tem que se moldar a ela. Sabe aquelas pessoas que acham que Deus ele tem que se moldar a ela? Não, Deus tem que fazer na minha hora, no meu tempo. Ela acha isso. Mas Deus ele fez, mas é aquilo, não era o tempo, era o tempo deles. Não era o tempo de Deus, era o tempo deles. O que significa aquilo que muitas das vezes a pessoa ela insiste tanto diante da presença de Deus e Deus até entrega, mas não é o tempo de Deus. Eles receberam a água que eles queriam, mas não era o tempo de Deus, e aí? Povo insistente, povo bruto. Então Deus ele vem mostrando que aquele povo se rebelou, povo que queria exigir diante do Senhor. Um Deus que em todo tempo cuidou do povo. E aí aquele povo agia de forma desesperada. Como se o Deus que tirou eles de lá, o Deus que fez a promessa, iria deixar eles morrer ali. O nosso Deus, ele sabe todas as nossas necessidades. Durante a nossa trajetória, ele sabe o que necessitamos. Tem coisas que o homem ele ora a Deus, mas não é necessidade. É simplesmente prazer dele mesmo. É o prazer dele mesmo. Ele está querendo mostrar alguma coisa. Ah, que Deus é na minha vida. Tá vendo o que ele fez? Agora a necessidade é diferente. Necessidade é diferente. Ele sabe sim o que cada um de nós necessitamos. Então Deus ele vem nos ensinando a saber esperar o tempo dele, na hora dele. Buscar viver em santidade. Buscar ser perseverante na presença de Deus. Saber esperar o tempo e a hora dele, não no nosso tempo, na nossa hora. Buscar a resposta do Senhor primeiro. E não ser rebelde. Muitas das vezes Deus está usando sim o homem para falar. Mas a pessoa acha que não. Ela acha que não é Deus que está falando. Ela acha que é o homem, e fica ali. E o diabo vai enredando. E aquela pessoa, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue entender o que é Deus falando, que é a direção de Deus. E aí ela fica naquele labirinto ali. A pessoa, como diz a Bíblia, o povo dando voltas e voltas e voltas e voltas e não aprende. É como se fosse aquela pessoa que ela faz a mesma prova 10 vezes e ela não é aprovada, ela é reprovada. Ela é reprovada. E a gente sabe, se você não passar ali, você vai ter que refazer enquanto você não passar daquela fase. E a Bíblia vai dizer que depois que terminou isso, eles queriam atravessar de um lugar para o outro. Logo a seguir no 14, se você pegar para ler. E aí eles entraram em guerra, entraram em batalha.
por conta disso. Quer dizer, um povo que queria fazer as coisas tudo pela força do seu braço. Eu quero, porque eu vou. E eles entraram em batalha por conta disso. Apesar de querer conversar, de querer ser maleável ali, mas Deus ele vem nos mostrando que sem Ele nós não iremos a lugar algum. Sem Ele nós levantaremos guerras sem necessidade, sem precisão. E aí Deus ele vem nos mostrando que nós temos que buscar cada vez mais santidade. Cada vez mais estar atento à voz dele, mais sensível a ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha nos conduzir, Pai. Que o Senhor venha nos fazer sensíveis cada vez mais à Tua voz. Que nós venhamos saber, meu Pai, esperar no Senhor, o tempo do Senhor, a hora do Senhor. Sabemos que nada acontece, Senhor, debaixo dos céus, sem que o Senhor, meu Pai, esteja no controle disso. Então, meu Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia de nós. Que venhamos buscar a Tua face, Senhor, que venhamos buscar a Tua direção, que venhamos buscar o Teu Espírito Santo, que venhamos buscar o aprender do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, pois o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus justo, e não existe outro além de Ti, Pai. Ó Senhor meu Deus, nós buscamos a Tua face porque sabemos que o Senhor, meu Pai, é tudo que nós precisamos. O Senhor é a fonte a jorrar na nossa vida. O Senhor, meu Pai, é a nossa esperança, o nosso braço forte. O Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai, onde nós nos refugiamos, onde encontramos paz, onde encontramos descanso, é na Sua presença. No meio das tribulações, no meio das lutas, das dificuldades, nós nos encontramos na Tua presença. Nos encontramos no Teu Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, meu Pai. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, por nos ensinar, meu Pai. Nos ensinar, Senhor meu Deus, como nós devemos agir, como nós devemos ser. E assim nós Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.